Pronto? Pode começar. Tá. Vai ser usado contra a gente depois? Vai, tudo. Bom, então, bom dia a todos, a todas. Estamos aqui reunidos para mais um debate, um bate-papo mesmo, que eu sempre acho que é bacana, com o Tiago Felício, que além de ter um doutorando em História, né, mestre, doutorando em História, é um grande amigo meu, uma pessoa batalhadora também, né? Está aqui hoje com a gente, eu queria até agradecer. E ele vai apresentar para a gente o cinema, uma peça do cinema brasileiro. Vai apresentar o Glauber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. E a gente vai assistir algumas coisas, ele vai falar a respeito disso, que afinal de contas é o trabalho dele, né? O trabalho lá do doutorado dele, cinema. E, acima de tudo, eu queria frisar e deixar claro que o Tiago é meu amigo, né? E ele é um batalhador mesmo, e é mais um daqueles que parece que ninguém quer dar nada pra gente e a gente acaba arrancando deles, né? E eu fico muito emocionado e orgulhoso de estar aqui com você, Tiago. Então, por favor, pode começar a sua apresentação aí. Obrigado, professor. Então, na verdade, eu que fico agradecido de ser convidado. Uma outra oportunidade, em 2015, eu acredito, a De França me chamou para apresentar o meu trabalho que eu estava fazendo na época, que era de dissertação de mestrado. Eu apresentei para alguns colegas de filosofia, o pessoal não está mais aqui no grupo, né? Mas foi um momento que eu estava num momento difícil da dissertação, que se sentem na frente da tela do Word e fica olhando o cursor piscando assim. Você fica 12 horas só olhando o cursor piscando. E aconteceu que naquela época de França, quando eu vim, apresentei, eu tomei umas pancadas, né? E depois daquilo deslanchou, assim, quer dizer, contribuiu bastante para mim. Então, hoje, mais uma vez, eu estou no meio de um projeto, estou no segundo ano, entrando no terceiro ano do doutorado, e não comecei ainda a escrever a tese propriamente, né? A gente acaba escrevendo só outras coisas, né? E então eu que fico feliz de estar aqui e honrado mesmo. Obrigado pelo convite. Então hoje, como é um trabalho que está em andamento, eu vou procurar apresentar um pouco, falar um pouco primeiro sobre o cinema novo de uma maneira geral, falar um pouco sobre o meu problema, algumas questões que me levaram a trabalhar a criar meu projeto de doutorado mesmo, né? E falar um pouco sobre o filme, tentar enxergar esses problemas a partir do filme. E por último, passar um trecho que eu selecionei, que eu chamo de... É um trecho do filme, mas que eu chamo de Duas Cabeças do Cangaceiro. A gente vai falar mais adiante. Então, o cinema novo, eu imagino que vocês conheçam, mas é sempre bom retomar essa história do cinema novo. Foi um movimento, um dos mais importantes do cinema brasileiro, movimento de jovens cinéfilos. Interessante que eram jovens. O Glauber, por exemplo, lançou seu primeiro filme, se eu não me engano, aos 21 anos, foi o Barra Vento. O Glauber Rocha é um dos mais importantes cineastas do cinema novo. E as revoluções costumam acontecer na mão dos jovens, né? As revoluções, quer dizer, o Isaac Newton, por exemplo, escreveu as 3 leis de Newton, revolucionou a física moderna, e aí fez 21 anos. O Einstein também, antes dos 30. Então, o cinema novo tinha essa característica de contar com jovens críticos, com intelectuais e cinéfilos, de uma maneira geral.
um marco do início desse cinema novo foi um filme do Nelson Pereira Santos, que antecipou, eu diria, o cinema novo. Ele é um filme de 1955, chamado Rio 40 Graus. Esse filme foi, na época, considerado um marco porque, dentre outras coisas, foi um filme que conseguiu expressar toda a questão brasileira, social daquele período, e foi uma obra de qualidade e foi principalmente produzida com poucos recursos. O Nelson Pereira, ele estava naquele momento bastante inspirado no cinema italiano, o cinema italiano do pós-guerra, que tem filmes como Xuxa, do Vitória De Sica, Ladrões de Bicicleta também, do Vitória De Sica, Rossellini, tantos diretores que fundaram na época na Itália, no pós-guerra, a partir do ano mais ou menos de 1943, o neorrealismo, e que tinha essa característica também de contar com poucos recursos, quer dizer, um país destruído, destroçado pela Segunda Guerra Mundial, e aqueles diretores italianos conseguiram, com poucos recursos, com condições precárias, fazer um cinema de qualidade. Isso é uma coisa importante. E o Nelson Pereira trouxe essa mesma maneira de trabalhar. Então ele foi, assim, um divisor de águas. Uma coisa característica do Brasil, que aconteceu nessa época, é que o Rio 40 Graus foi censurado e o Nelson Pereira foi perseguido, acusado de comunismo, inclusive. É uma coisa bem tradicional, então, do Brasil, essa coisa da censura. Até porque, se você vê esse filme Rio 40 Graus, não dá para dizer exatamente que o cara está sendo marxista, né? Mas, sabe como é? Todos os censores costumam não ser muito inteligentes, mas, enfim. As acusações em cima do Nelson Pereira Santos, uma delas era de que era um filme comunista, a outra é que ele estava denegrindo a imagem do Rio de Janeiro porque na cidade nunca fazia tanto calor. E, na verdade, é uma metáfora, né, que o diretor está usando. Mas, enfim, ele foi considerado um divisor de águas, né? E ele foi responsável por inspirar o Nelson Pereira Santos, também produziu filmes durante os anos do cinema novo. Os anos do cinema novo, tradicionalmente, são referidos a partir do ano de 1962, na verdade. Quando aí sim os caras começaram a entrar em ação produzindo realmente filmes. Quer dizer, o Nelson Pereira fez uma adaptação do Graciliano Ramos, com Vidas Secas, Rui Guerra, Os Fuzis. O próprio Glauber lançou um filme Barra Vento, isso já no começo. Então o cinema novo teria esse início em 62, segundo a historiografia clássica do cinema brasileiro, e durou aí mais ou menos até 1969, quando o cinema novo passou a dar lugar para outras propostas, né, como o cinema da Boca do Lixo, enfim, o cinema marginal também. Muito por conta do AI-5, né? Glauber vai para fora do país, né? Em alto exílio. E nesse texto que eu passei para o nosso colega, fiz uma provocação, né? O que resta? Porque, na época, o cinema novo foi recebido como um movimento revolucionário. E aí eu costumo me perguntar, né? O que resta de revolucionário hoje do cinema novo? E eu consegui perceber, em sala de aula mesmo, né? Sala de aula com as crianças do 7º ano, 8º, 9º, do ensino médio. E quando eu falo para eles que nessa época o cinema brasileiro era um dos melhores do mundo, se não o melhor, na minha opinião é o melhor, mas isso é uma questão subjetiva também. Isso já é uma coisa revolucionária, né? Uma coisa que para eles é uma novidade, né? Inclusive eles não conseguem nem acreditar em mim. Mas era, assim, um dos melhores cinemas do mundo. Inclusive, em 63, o
Brasil selecionou para o Festival de Cannes o filme do Glauber, que eu trouxe hoje, Deus, Diabo na Terra do Sol, para representar o Brasil. E para muita gente foi uma surpresa, porque o Glauber era um estreante, ele não tinha um nome ainda. E o Nelson Pereira Santos, com Vidas Secas, era o mais indicado. Mas o Festival de Cannes adotou uma solução um pouco usual. Ele deixou que os 2 filmes participassem do festival. E os 2 foram muito bem recebidos. Em 69, com chave de ouro, o Glauber recebe, por uma continuação, Deus, o Diabo na Terra do Sol, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Uma espécie de uma continuação, né? Ele ganha o prêmio, talvez, acho que o único que o Brasil tem recebido, como melhor diretor no Festival de Cannes. Assim, a partir dessa apresentação do que é o Cinema Novo, foi a partir desse recorte, a partir dessas questões que eu formulei o meu próprio recorte para pensar um projeto de doutorado em História. Então, meu ponto de partida foi a minha disciplina. Quer dizer, o cinema conta com uma pesquisa bastante profunda, mas ela parte principalmente dos críticos. Para citar alguns, o Ismael Xavier, que é curitibano, Jean-Claude Bernardet. Mas o meu ponto de partida foi propriamente a história. E na história existe todo um debate sobre as relações entre história e cinema, a utilização do cinema como fonte para pesquisa histórica. E esse debate ele é tão antigo quanto o cinema. Quando os caras começaram o cinema, já inicia o debate. Mas por muito tempo, pelos historiadores, principalmente os historiadores franceses, mas os historiadores de renome não aceitavam a pesquisa na área do cinema. Mas na década de 70, com a história cultural, que os caras começaram a trabalhar a utilizar mais o cinema como história, a respeitar um filme como fonte. O meu ponto de partida, um referencial, foi um historiador canadense que está radicado nos Estados Unidos, que é o Robert Rosenstone, que na verdade é um historiador nem um pouco aceito na academia. Sempre que eu levo ele para os eventos e converso com outros pesquisadores da área, eu costumo levar broncas, costumam ficar bravos comigo. Mas eu entendo a crítica, porque a tese central do Robert Rosenstone no livro principal dele é os filmes da história e a história nos filmes. E a tese central dele é de que o cineasta, o diretor de cinema, tem um trabalho similar do historiador, a um ponto que não há diferença entre cineasta e historiador. Quer dizer, o cineasta é um historiador para o Rosenstone. Eu aceito essas prerrogativas do Rosenstone não de forma crítica, mas é interessante pensar, e principalmente o Glauber Rocha abre uma brecha para pensar isso, a relação entre história e cinema a partir de Glauber Rocha e os filmes como uma narrativa histórica. Quer dizer, o próprio Huizen, Rafael, no trabalho dele, quando ele fala de narrativa histórica, ele não restringe a narrativa histórica a um texto histórico. Né? Até em sala de aula, quando a gente fala sobre produzir textos, trabalhar com os alunos na produção de narrativas históricas, me parece que essa narrativa pode ser não só um texto, né, um texto acadêmico, mas é claro, historiador é historiador, cineasta é cineasta. O Glauber Rocha era um cineasta, mas na minha forma de ver, o Glauber tem toda uma relação com a história. E o meu recorte dentro do cinema do Glauber Rocha foram os 4 primeiros filmes de longa-metragem de ficção dele, que é o Barravento, foi o primeiro, Deus, Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E a historiografia tradicional sobre o cinema novo costuma dividir, pensando também no Glauber Rocha, mas nos outros diretores do cinema novo, em 3 fases desse movimento. O
uma primeira em que é lançado um projeto inicial, e esse projeto inicial é muito ligado com as diretrizes do Partido Comunista, da Internacional Comunista e do Comitê, que na época tinha a ideia de que em países como o Brasil, um país do terceiro mundo, que ainda não tinha desenvolvido propriamente o capitalismo, como na Europa ou nos Estados Unidos, era necessário uma revolução por etapas. Para você chegar à revolução socialista, você primeiro precisava desenvolver o capitalismo, precisava passar por uma revolução burguesa, por uma revolução democrática, para só então ter as condições necessárias para o desenvolvimento do socialismo. E a historiografia clássica acha que o cinema brasileiro o cinema novo estava nessa primeira fase aliada, de uma certa maneira, a essa perspectiva que o PCdoB, o CEPAL e o SEB, que eram os institutos de pesquisa da esquerda na época, defendiam, que era uma parcela do nacional desenvolvimentismo brasileiro que acreditava, em resumo, numa aliança que a esquerda deveria, os setores da esquerda, amplos setores da esquerda deveriam fazer uma aliança com uma parte da burguesia, uma burguesia brasileira nacionalista, contra a burguesia que fosse multinacional. E os caras costumam jogar o Glauber Rocha dessa primeira fase nesse mesmo saco, né? Como se o cineasta do cinema novo tivesse feito um contrato implícito com essa perspectiva. E eu penso, tendo visto os filmes e entrado um pouco em contato com a documentação, com os textos escritos, quer dizer, o Glauber, além dos filmes, ele produziu ele é um ensaísta, com certeza, ele produziu todo um conjunto de livros e de cartas e de textos, e na minha perspectiva é possível perceber que ele não tinha essa leitura. Nessa leitura da historiografia clássica do cinema brasileiro, então, nessa primeira fase, os cineastas estavam preocupados com essa aliança com a burguesia nacionalista. Com o golpe de 64, o Terra em Trânsito seria uma prova disso. Os cineastas entraram em crise e começaram a repensar a sua atitude. E isso foi gerando o fim do cinema novo. Ora, essa leitura, ela está pautada numa leitura muito determinista da história. Quer dizer, o cinema novo teve um fim, e aí os caras começam a olhar para o passado como se esse passado inevitavelmente fosse levar aquele fim. Eu penso que esses filmes eles permitem perceber uma mudança de horizonte de expectativa. E isso está muito ligado ao contexto de produção. As condições de produção mudaram. Isso explica a diferença. E que o projeto do Glauber não tinha nada a ver com uma aliança com o nacional desenvolvimentismo. Na verdade, a premissa do Glauber ela era, acima de tudo, terceiro-mundista. Ele estava lendo, isso aparece nos textos dele. Ele tem um texto muito conhecido, que é a Estética da Fome, que ele escreve com K, que ele apresentou em 65 na Itália, e que ele cita, entre outras coisas, é um texto de 2 páginas, mas é bem denso em conteúdo, em que ele cita, entre outras coisas, o Franz Fanon. Então, ele elaborou, na minha perspectiva, uma leitura do Franz Fanon para o Brasil e para o cinema. O Fanon, ele tinha essa leitura da violência. A violência era uma reação do oprimido. E é uma reação justa. A violência, ela vinha da fome. E a estética da fome era isso. O cinema brasileiro deveria transformar a sua característica de poucos recursos numa estética violenta, comparável à violência de quem tem fome. Essa era a perspectiva do Glauber Rocha. Então, sobre esse filme Deus, o Diabo na Terra do Sol, ele traz essas questões, ele é um filme exemplar nesse sentido que eu estou dizendo, por vários sentidos, várias instâncias dele permitem nos dizer isso. No ponto de vista da fábula, ele
traz uma narrativa histórica que conta com mitos e heróis que não são os mitos e heróis tradicionais da historiografia, de uma historiografia da elite, por exemplo, que traria grandes heróis como Marechal Floriano, Dom Pedro I. Ele traz figuras míticas do contexto histórico do Nordeste brasileiro, o Lampião, quer dizer, o banditismo social de uma maneira geral, o messianismo. Do ponto de vista cinematográfico, da estética, ele traz uma linguagem que ela mesma era uma negação da estética predominante, das narrativas clássicas, tanto do romance histórico tradicional do século XIX. Isso é um debate que, na época, também acontecia na história. Quer dizer, era um problema que o Michel Foucault, por exemplo, se propôs a pensar junto com os historiadores, essa coisa de a história ainda contar com uma narrativa linear, muito aparentada com o romance histórico tradicional do século XIX. E o Glauber fazia isso para o cinema. Quer dizer, as inspirações do Glauber eram, inclusive, a literatura brasileira. Ele queria para o cinema a mesma coisa que alguns escritores tinham conseguido na literatura. Quer dizer, eu estou falando aqui do Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, e tantos outros. E a estética do filme, dos filmes cinemanovistas, mas do filme do Glauber em especial, elas eram uma negação total dessa estética predominante. Nesse ponto, eu gosto de dizer que vocês levaram, né, para as crianças lá, e eu gosto de dizer que muitas vezes muitas pessoas que não gostam do Glauber, por um motivo ou por outro, ninguém é obrigado a gostar, né? É uma questão de gosto mesmo. Mas algumas pessoas costumam argumentar que é um filme muito difícil de entender, muito denso. Só que eu tenho filho, e na época que eu comecei a ver esses filmes, meu filho tinha 10. E com 10 anos ele consegue ver e entender. Então, eu acho que justamente essa é uma questão de costume. Claro, isso é uma coisa externa à pesquisa, né? Uma questão de opinião, uma coisa que eu tenho para mim. Me parece que a gente está habituado a ver aquela coisa fácil que a gente vê todo dia, enfim. E quando a gente vê uma coisa diferente, a gente tem que parar da correria do dia a dia e a gente acaba não aceitando no início. Ao mesmo tempo é denso, é um filme sim denso e que eu mesmo já vi algumas vezes, cada vez que eu vejo aparece alguma coisa diferente. Mas, de uma maneira geral, e isso, uma coisa que me ajudou foi a leitura dos textos da crítica do cinema brasileiro. A crítica é fenomenal. O Ismael Xavier, num livro chamado Sertão Mar, fez uma leitura muito interessante, assim como Avelar, um outro pesquisador de cinema, também fez uma leitura muito interessante, e os dois utilizaram a mesma cena que eu trouxe hoje. Essa cena talvez seja a mais analisada do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ela exemplifica muito bem o filme como um todo, do ponto de vista estético, a montagem vertical, que é inspirado no trabalho do Einstein, que pensou a transição entre as cenas, a montagem de uma maneira geral, não só numa cena para outra, pensando pequeno. Ele pensou a montagem no filme, pensando o filme como um todo, de uma maneira geral, né? Pensando a correlação entre imagem e som e, enfim, o filme como um todo, trazendo isso essas questões do âmbito da música mesmo. Por outro lado, também tem uma questão teatral. Quer dizer, o Glauber ele abandona o naturalismo, aquela coisa de tentar buscar sempre a verossimilhança para privilegiar as expressões teatrais. Essa cena, que é as duas cabeças de Corisco, eu não sei se eu passo ela primeiro, eu comento depois, mas eu vou comentar um pouco antes e um pouco depois. É um trecho
é um trecho que eu vou só contextualizar ela. Quer dizer, os personagens centrais, é o Manuel e a sua esposa. Quer dizer, do ponto da narrativa, falar um pouco da narrativa, né? Eu falei que do ponto da fábula, até certo ponto, é uma narrativa fácil, né? Ela se divide em 3 momentos bastante demarcados. Isso foi intencional. O Glauber optou por essa operação. No primeiro momento, o personagem central, o Manuel, e a esposa dele, vivem no campo como criadores de gado mesmo, né? Como fazendeiro. E o Manuel e a Rosa é responsável pelo cultivo da terra, o Manuel pela partilha do gado. Até que chega uma primeira ruptura, que é quando o patrão do Manuel, tenta passar ele para trás na contagem do gado. Faltou gado, porque na trajetória sempre acontece de perder o gado. E o patrão diz que o gado todos os gados que foram perdidos eram do Manuel, sendo que tinha uma marcação e, na verdade, os gados do Manuel eram poucos e o gado do patrão era a maioria. Então, o cara tentou passar ele para trás na partilha. E isso é um ponto importante, porque isso está no Euclides da Cunha. No Euclides da Cunha, nos Sertões, tem uma parte que ele fala da geografia, da Caatinga, tem uma parte que ele fala sobre o homem. Na parte que o Euclides da Cunha fala sobre o homem, ele fala sobre a honestidade do sertanejo. Quer dizer, o cara que é o dono das terras, que é dono do gado, ele nem vai lá, ele está longe. E o empregado que está cuidando do gado é honestíssimo, é um ponto de honra para ele. Então isso acaba aparecendo ali no filme. Quando ele tenta passar ele para trás, começa uma discussão e aí o Manuel mata o patrão. Ele em seguida é perseguido e acaba tendo que fugir. Nessa fuga ele vai para casa e, chegando em casa, os jagunços acabam matando a mãe dele. Aí ele vai correndo pelo sertão e entra uma segunda fase do filme, segundo momento, que é o Manuel Beato. Nesse momento ele se encontra com um beato, que seria uma referência clara, né, ao Conselheiro, Antônio Conselheiro. Inclusive, ele traz a metáfora que também aparece no Euclides da Cunha: o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, que é uma metáfora que ficou marcado no cinema de Glauber, de uma maneira geral. Mas isso encontra a vontade da esposa dele, né, Rosa. E nesse inteirinho, os beatos começam a incomodar os fazendeiros, a igreja. Eles contratam o Antônio das Mortes. O Antônio das Mortes é um personagem um dos personagens que mais chama atenção nos filmes de Glauber, e é o que vai aparecer depois. Ele vai retomar esse personagem no outro filme. Mas então os ricos contratam o Antônio das Mortes para matar os beatos. E ele vai para matar os beatos, mas nesse inteirinho a esposa do Manuel, a Rosa, já tinha matado o líder, né? Porque ele tinha sacrificado um estranho ritual, um bebê, né? O Antônio Conselheiro, diante da cena o Antônio das Mortes, diante da cena que ele vê a Rosa, tinha acabado de matar o beato, o Antônio das Mortes deixa os dois sobreviverem. E eles são conduzidos pelo cego Júlio para um terceiro momento do filme, que é o momento do Manuel cangaceiro. E é aí que ele encontra o Corisco. Nessa cena é a cena que apresenta o Corisco. É a cena da entrada do Corisco. Dentre as características dessas que demarcam bem a operação do Glauber, a câmera na mão, quer dizer, tem a frase famosa, bastante conhecida dele, que surgiu numa conversa de bar. Não era dele a frase, mas enfim, é o que definia o cinema novo: a câmera na mão e a ideia na cabeça. Então tem a câmera na mão, o plano sequência, que acentuam essa proposta de oposição à estética hegemônica, e os gestos teatrais dos atores. Então tem
tem 3 momentos distintos. Esses 3 momentos eu vou falar depois da projeção. A cena da entrada do Corisco, viu? Estava contando mais ou menos a história do filme para contextualizar. Essa cena em específica, a cena é bem longa, são 10 minutos. Quer dizer, os atores, nos gestos e na demarcação mesmo, quer dizer, os lugares que eles vão ocupar dentro do quadro. Enfim. Tocar? Pode. Pode tocar. Tem que aumentar um pouco? Jorge me prestou a lança dele para matar o gigante da maldade. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui o meu fuzil para não deixar pobre morrer de fome. Quem é você, Aparecido?
sangue. As tropas depois da morte, a do ele, meu Jorge. Mataram o Fabrício também. Governo de uma peste. Mataram o teatro e mataram o Lampião. Mataram meu padrinho. Capitão Curisco! Capitão Curisco! A paz de Deus esteja com vós, mistério. Tira o demônio do corpo, meu capitão. Tira o demônio do corpo, meu Júlio. Capitão. Que é esse aparecido? Demônio do corpo, Cristina. Fique na paz dos anjos. Tira o demônio do corpo, Cristina. Tira os de raiz. Aí, Cristina, tira o demônio. Tira. Aí. Aí. Cada viado do Monte Santo. Antônio das Mortes acabou com tudo. Só ficou esses dois. Os outros morreram já faz muito tempo. Morreram. Morreram tudo. Já está tudo morto. Morreram. 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 Antônio das Mortes. E eu lá pelas bandas dessa lagoa não sabia de nada. E como vai? Você não sabe. Não sabe que mataram ele há 3 dias no Zanchico. Ele, Maria Bonita e os cabras todos. Ninguém pode pensar como foi. Só de pensar sinto uma dor aqui na minha alma. E essa dor cresce como esse sol. E a gente tem de ficar na lembrança. Na tortura da Zobar. Desde as 6 daquela tarde. Na toca do Zanchico. Morrer na boca da noite, Maria Bonita, ao romper do dia. Tem macaco por perto? Tava esperando o sinal. Sonhei com o fim. Vamos morrer hoje. Olha como. Tá doido? Quando eu sonhasse não tinha mais jeito. Eu vi o fuzil do diabo dar 2 tiros. Um em cada olho. No teu, Virgulino. Bota o teu azar pro lado. Quem é que vai acertar no meu olho? Tô fechado com a chave do palinho Cisso. Mas foi o sinal. Foi o sinal. Vai ser na hora.
avião. Todo mundo no papo amarelo. Aí eu fui na fazenda do coiteiro que traiu o Virgulino e cortei 11 cabeças a facão. Depois medi tudo num saco e mandei de presente pro delegado. Um bilhete escrito a sangue. Era o meu troco. Pra mostrar pra eles que eu tava na guerra pra vingar Lampião. Mas a cabroeira deu pra trás, Zé Júlio. E eu fiquei sozinho. Com esses 2 cabras pra enfrentar mais de 1000 macacos armados de matadeira. Mais de 1000 macacos. Mais de 1000 macacos. Capitão Curisco. Eu queria entrar no cangaço. Podia ser um cabra bom na ajuda dessa guerra. Não tenho o que fazer. Queria vingar meu pai de Sebastião. Não foi o governo dos coronel que matou ele também? Você sabe brigar? Vocês insinuou que eu era jagunço. Já fiz muito assalto para dar de comer os piados. E amonto bem. Já fui vaqueiro. Parece que São Jorge está me ajudando. Estava mesmo precisando de um cabra corajoso. Um cabra assim da minha qualidade. Tô gostando da tua cara de macho. Como é teu nome? Manuel. Manuel é nome de vaqueiro. Eu te batizo de outro jeito. Chama agora. Satanás. Agora pegar o coronel Calazans, que ele é gente do governo. A cena é fantástica. Do ponto de vista, então, cinematográfico, tem essa coisa da montagem vertical que permite que o filme abandone a linearidade. Você veja que tem uma cena entre a ação total. Essa ação é interrompida e uma cena que parece um flashback entra no meio dessa cena. Não é bem um flashback, né? Mas tem toda a característica de um flashback, porque no flashback que foi utilizado, já tinha sido utilizado talvez pela primeira vez pelo Orson Welles, né, no Cidadão Kane. E no Orson Welles tem um flashback dentro do flashback, né? Isso é interessante. Mas o flashback tem essa característica. Se interrompe
a ação normal dos eventos para contar alguma coisa que se passou. Então, o Manuel está chegando para falar sendo conduzido pelo Cego Júlio, e é apresentado para a gente o Corisco. Aquele é o Corisco, no começo, né? Gritando: essa é a minha arma de não deixar pobre passar fome. Estou cumprindo a minha promessa com o Padim Cícero. Tem uma coisa do Brecht ali, do Bertold Brecht, nesses gestos teatrais. E o sertão, a caatinga, como o palco privilegiado. Então interrompe-se, ele já havia falado no começo a questão das duas cabeças, quer dizer, o Corisco agora carregava o Lampião com ele, e nesse flashback, vamos chamar assim por uma falta de nome, esse flashback, ele encena, ele é ao mesmo tempo Lampião e Corisco, e macaca, como eles chamavam os jagunços do governo na época, né? Tem macaco por perto, ele está altivo, né? E a câmera com foco no rosto dele, e na mudança de gesto dele ele já se torna Corisco, e a câmera ela está no nível da ação dos personagens, ela não está externa ao filme, ela está exatamente no nível da ação. E na medida que o Otton Bastos, o ator, vai interpretando os dois personagens ao mesmo tempo, a câmera vai acompanhando os gestos, realmente no nível da ação mesmo. Sempre buscando os gestos do Otton Bastos. Além da câmera na mão, tem também a questão do plano de sequência, né? No primeiro momento, a câmera acompanha várias coisas ao mesmo tempo. O Manuel tem um corte para briga no casal ali, que o Manuel ainda tá comovido com a morte do Beato, e a Rosa querendo levar ele adiante. E aí, quando o Corisco recebe a notícia, é que tem o corte para o monólogo, em que ele é ao mesmo tempo o Virgulino e o Corisco. E quando ele termina, volta a ação normal, como estava antes. Bom, enfim, o que eu quero pensar com essa cena? O que ela exemplifica? Eu coloquei aqui 3 pontos para eu não ter o risco de me confundir. O primeiro ponto, que eu espero que ela torne evidente, é que o filme não procura uma reprodução naturalista dos fatos narrados, transformando a história em espetáculo. Pelo contrário, ele elabora uma linguagem figurativa que atualiza na própria textura da imagem e som uma reflexão sobre esses fatos. O segundo ponto, essa operação não se concentra numa história oficial dos grandes líderes, mas na discussão de processos e lutas que tiveram lugar na história do Nordeste. No terceiro ponto, o filme também recusa a linearidade dos romances históricos tradicionais, de todas as questões que eu já tinha colocado, os quais tendem a privilegiar a evolução de fatos particulares, tal como aconteceu no passado. Essas 3 características que eu espero que essa cena tenha deixado claro, tenha especificado, numa cajadada só, consegue, primeiro, afinar o estilo, as condições de produção. Vale lembrar que um filme histórico hollywoodiano, e eu não estou aqui, né, falando mal de Hollywood, eu costumo assistir alguns filmes são muito bons, mas a questão a diferença de valores é grotesca. Hoje, na época, eu não sei quanto se pagavam. Eu sei que Poderoso Chefão foi um filme extremamente caro, né? Que é um filme mais ou menos da mesma época. Mas hoje se paga para um ator coisa de $50 milhões. A diferença de preço
grotesca, e o estilo do filme se afina então a essas condições de produção, a realidade mesmo de produção de filme no Brasil. O segundo ponto, ele marca a sua posição ideológica, quer dizer, havia sim essa proposta intencional de se opor ao cinema hegemônico. Era um enfrentamento mesmo de um problema antigo. Quer dizer, a partir da década de 10, os distribuidores já passaram imediatamente a dar primazia para o cinema não brasileiro, para o cinema internacional, principalmente o cinema norte-americano. E o objetivo era esse, do ponto de vista estético, se opor. Hoje, o Brasil assimilou, né? Assimilou a linguagem hollywoodiana e procura sempre fazer de uma forma parecida. De uma maneira geral, né? Claro, existem outros tipos de filmes ainda, né? E, por último, ele consegue expressar o subdesenvolvimento no qual ele nasce, falando duas vezes sobre a fome, do ponto de vista da fábula e do ponto de vista da própria narrativa do filme. Ele mesmo expressa o subdesenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, expressa não como um obstáculo no qual ele foi derrotado, mas um obstáculo vencido. E essa seria realmente a estética da fome. É uma estética que não nasce na fome, mas é uma estética forte que nasce da fome. Era isso. Deixa eu passar para cá agora, já acabou o filme. Então, agora a gente, dando sequência, né, depois do filme, depois da apresentação do Tiago, vamos abrir para o debate. Questões, perguntas, por favor, estejam à vontade. O Lucas está com cara que está cheio de questões. Já está se mexendo, já está se mexendo ali. Ué? E você sempre vem metendo dois pés no peito. Não. O peito só fica. Bom, já que ninguém entende. Não, se deixar depois falar. Então. Acho que tem uma coisa que você não completou. A primeira, agradecer você, acho que me deu ação de palma. Isso. Tem uma coisa que você não comentou e queria que você falasse um pouco mais do papel da música na narrativa do filme. Da música. Muito Do filme. preparo, não estou falar direito. Quando a gente estava por quando a gente assistiu o filme duas vezes e não consegui terminar de assistir. Porque ele provoca outra coisa, ele é muito forte. E é um filme difícil de assistir, porque ele não é um filme que te dá tudo, ele é um filme que faz você se movimentar. E a música ela tem um papel essencial assim, no filme de cumprir as lacunas da imagem, de fazer a transição das histórias, introduzir personagens, dar o nome dos personagens. E como eu digo, mas parece muito assim o jeito que ele vai cantando parece muito como se ele estivesse cantando um cordel. Queria que você comentasse um pouco assim, o papel da música no próprio filme, e se tem alguma relação também com outros filmes do Glauber, no cinema música. Como é? Desculpa, no final você falou o quê? Se a música também tem um papel assim em outros filmes do Glauber e do cinema novo. A gente faz uma pergunta de cada vez, é isso? Não, é debate. Tá, legal.
Mas agora que eu tô falando, o pessoal vai entrando aí. A música no filme, nesse filme do Glauber Rocha, nos filmes do Glauber Rocha, tem um papel fundamental. Nesse filme específico, ele usou bastante Villa-Lobos. Ele usou... ele fala sobre esse assunto em alguns textos. E foi quando ele entrou em contato, conheceu Villa-Lobos e pensou que não poderia deixar de utilizar Villa-Lobos nessa narrativa. E a música tem uma função fundamental no cinema novo, de uma maneira geral, no Glauber. Se você vê o Barravento, Barravento tem como foco central a música de Matias afro-brasileira. É o tempo todo, é agressiva a música. No caso do Glauber, ele mesmo compôs algumas canções, né? Tem sim essa coisa do cordel e ela é complementar à ação. Às vezes a narrativa está indo, a música está levando a narrativa dentro da ação, do âmbito da ação, e a cena está indo numa direção oposta. Mas a canção mesmo que situa o espectador. No desfecho, você já viu o desfecho, o final? Cena final? Pode mandar um spoiler, não? Pode. No desfecho, ele traz a fala segundo a pessoa que matou o Corisco, ele traz a fala do Corisco, segundo a pessoa que matou ele falou, em canção. A canção diz: se entrega, Corisco, eu não me entrego não, só me entrego na morte com parabelo na mão. Enquanto isso, a cena está mostrando uma coisa um pouco diferente, digamos, não linear. O Antônio das Mortes está andando pelo sertão e tava tocando uma canção antes. E aí tem uma pausa na música. E tem uma pausa na ação do personagem. E essa pausa, ela não é natural, digamos assim, do cinema. É como se houvesse um instante em que tudo congelasse. E aí entra a música: se entrega, Corisco, e continua a ação, e sempre privilegiando, como eu disse, o palco da caatinga, e aí a função também do estilo de música de cordel, que é da região, e em certos pontos também complementar a ação, né? Não sei se... Porque realmente, inclusive lá na apresentação da temporada, eu usei uma das músicas para falar alguma coisa, uma música para falar na começo, aquela do filho que não morreu de morte de Deus, morreu de morte matada, né, do homem, né? Eu queria só, como eu estava falando já ali embaixo, eu queria só fazer uma inserção, né, dessa ideia. Essa ideia do Corisco sempre me pareceu assim, por estar justamente no final do filme, talvez fosse aquilo mesmo, juntando já com o discurso do Darcy no enterro do Glauber, onde o Darcy diz que o Glauber passou uma manhã inteira chorando com ele, e ele chorava pelas crianças com fome, ele chorava, e que ele queria um Brasil novo, e o Darcy ainda é enfático, ele dizia: e vai ter, e vai ter, né? Não sei, acho que não teve ainda. E o Darcy fala uma coisa lá que eu acho interessante. Ele diz que o Glauber era um pêndulo que oscilava entre a esperança, o desespero e a esperança, né? Para juntar, né, com esse final do filme, com essa fala e essa canção sobre o Corisco, né, que na verdade parece que as duas coisas estão conectadas, ou seja, o Corisco dizer, o Corisco não se entregar e só se entregar na morte,
para mim parece que reflete essa vontade do Glauber de dizer: o brasileiro não desiste, ele não se entrega. E também resumir toda essa coisa da criatividade do brasileiro, né, que é capaz, como você disse no começo da sua fala, de ter tido o melhor cinema do mundo, o melhor cinema do mundo, né, e de repente a gente descambar justamente para essa coisa de ter que copiar o outro, o de fora, para entrar no mercado. Né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre essa transição, né, do cinema arte, do cinema de reivindicação, né, social, para o cinema comercial, né? Que é, como você falou, o cinema brasileiro parece que entrou nesse barco, né? Começou com o cinema novo, que era um cinema revolucionário, um cinema de reivindicação, um cinema de arte mesmo, para cair, descambar nesses blockbusters aí da vida, né? Eu quero que você falasse uma coisa. Posso pegar uma pergunta também? Eu lembro que teve esse vídeo do Glauber, ele era bem engraçado, porque o câmera estava filmando o Glauber, mas fazendo o movimento da mão também. Agora que você fez a apresentação, eu não toquei disso. Mas ele descia o couro na Globo Filmes e na Folha Chachada. Ele estava com um livro na mão? Acho que também lembrando na pergunta do França, sobre isso, também comentar essa transição do cinema novo para a década de 70, 80. Pode ir. Essa questão que o professor de França comentou, é bonito, né? Eu me emociono. A fala do Darcy Ribeiro no Sim, enterro. bonito. Aliás, o que me emociona mesmo é o Curisco, quando ele fala, né? Se entrega Curisco, não me entrega não. Eu acho que é isso que resume mais O Glauber, essa coisa do pêndulo, ele tinha uma consciência da crise. Era uma consciência diferente, na minha perspectiva, é uma consciência diferente da parte da esquerda que acreditou na aliança com a burguesia e depois foi traída em 64. O Glauber tem uma consciência da crise que não se resume a essa aliança, a crise da aliança, mas é a crise humana, a crise da humanidade, por conta das injustiças sociais, e isso me parece muito claro no Glauber Rocha. E ao mesmo tempo a esperança, porque ele tem essa perspectiva teleológica, e isso está nesse filme Deus, o Diabo na Terra do Sol, inclusive porque ele retoma a metáfora do Antônio Conselheiro: o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. No final, o Corisco é morto, mas os personagens centrais são poupados de novo. E o filme termina com eles correndo pelo sertão e sugere que o mar vai chegar, porque a imagem final é de um mar. E ele quis dizer, o que a metáfora está dizendo é justamente isso, a promessa de redenção. Depois de passar pelo Antônio, eu ia falar Antônio Conselheiro, mas pelo Beato, pelo Corisco, a consciência revolucionária seria inevitável. E a revolução chegaria de uma maneira ou de outra. Isso aí ele também está pensando numa maneira diferente de dialogar com o público. Quer dizer, trazendo para o público o Corisco, trazendo o Lampião, trazendo o messianismo, vai se tornar inevitável também no Brasil a revolução. Então, uma característica do Glauber é essa consciência de crise, mas não a crise da esquerda que errou e se aliou com a burguesia. A crise da humanidade por conta das injustiças, da desigualdade social. Para o Glauber, essa questão era central, da desigualdade social. E você ainda seguiu falando sobre
as duas estéticas, uma coisa que se fala muito é que, mas o Glauber, o cinema novo, não tinha público. Tinha público. Se você pegar os estudos, você vai ver que tinha um certo... O senso comum vai dizer isso, né? Ninguém via os filmes, é difícil. Uma coisa que eu comentei também, né? Nos anos 70, a partir dos anos 70, o cinema, de uma maneira geral, não só o brasileiro, mas todo o cinema, começou a perder público. Começou a perder o público, e isso também falando no sentido que você comentou, por conta da televisão, né? A televisão nos anos 70 entrou com força, não só a televisão, mas outras tecnologias. Tem o videocassete, na década de 90 tem a entrada da TV a cabo. De uma maneira geral, não só o público do cinema brasileiro, no mercado brasileiro, não só o público do cinema brasileiro, como o público brasileiro do cinema geral, do cinema hollywoodiano, também foi caindo. O cinema teve a sua linguagem moderna nos anos 60, justamente no momento em que o cinema deixava de ser a referência de modernidade. Isso foi uma coincidência ruim para o cinema, digamos assim. No momento em que o cinema atinge a sua modernidade enquanto linguagem, a sua maturidade, com o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague, os cinemas novos no Brasil, na Argentina, enfim, em vários países do mundo, o cinema atinge a sua modernidade do ponto de vista da linguagem cinematográfica. O próprio cinema, para a sociedade, deixava de ser a referência de modernidade. No caso brasileiro, o Glauber veio a falecer muito novo, 42 anos, que era um dos maiores nomes do cinema brasileiro. De uma maneira um tanto injusta, foi deixado de lado pelos brasileiros. E toda a estrutura do cinema brasileiro, que dependia, sim, do incentivo estatal, começou a ser ameaçado na década de 80, principalmente por conta das vozes, das mesmas vozes que tem hoje, neoliberais, né? Liberais, entre aspas, que são uma justificativa deles pegarem dinheiro para eles, digamos assim. E quando o Collor ascendeu, na década de 90, a primeira coisa que ele fez foi extinguir, a primeira atitude do Collor foi extinguir o Ministério da Cultura. E em seguida ele foi conduzido toda uma reforma no sistema de produção do cinema brasileiro, que levou a gente ter 3 ou 4 anos de um grau quase zero na produção de filme. A gente produzia muito filme, tinha um público gigantesco na década de 90, gigantesco comparado com o que aconteceu depois, né? Mas na década de 90 no ano de 1990 foram 100 milhões de pessoas assistindo filme brasileiro. No ano de 91 já foi uma coisa de 40 mil pessoas, de 100 milhões, 40 mil, o público anual. E em 92 chegou a ser produzido, se não me engano, 3 ou 4 filmes, em 94 a mesma coisa. Então o cinema brasileiro praticamente acabou. Mas quando os caras modificaram, eles já sabiam que ia acontecer isso. Era um plano já neoliberal. Já era uma coisa que vinha sendo traçada desde a década de 80. E em 95 os caras já começaram a produzir Carlota Joaquina e foram produzindo os filmes que tiveram aceitação do público, foram concorrer ao Oscar, com a trilha, né? Com a Trilha Central do Brasil, foi um filme fenomenal. Mas esse momento de quebra com relação à década de 90, os caras, de uma certa maneira, foram obrigados a abdicar da tradição cinematográfica e aderir à linguagem do mercado. Não tinha outra maneira. Porque qual que foi a mudança? Antes eram empresas estatais que elegiam os seus diretores, os próprios cineastas elegiam os seus diretores, e os próprios cineastas é que escolhiam para onde a verba ia. Com a Lei Rouanet, com a Lei Audiovisual, o cara passa por um processo seletivo, através de edital, mas depois ele tem que ser aceitado pelas empresas. O filme dele tem que ser aceitado pelas empresas.
Então, hoje, muito se reclama das leis de Rouanet, que a esquerda se aproveita da lei Rouanet para doutrinar, coisa assim. É justamente esse mesmo povo que criou essa lei, né? E com relação à pornô chanchada, a reclamação do Glauber no texto Estética da Fome, uma das frases dele é que a missão enquanto cineasta, a missão deles, né, do Glauber e do cinema novista, era combater o pornô, que era pornô chanchado. Mas a Globo Filmes, acho que de 90, começou em 2002, né? Foi em 2002. E nessa mesma época, quando você tinha o cinema novo, você também tinha filmes bons brasileiros que seguiam a estética tradicional. O Pagador de Promessas. E ele ganhou o Festival de Cannes como o melhor filme. Foi, acho que, o único filme brasileiro a ganhar. E o Festival de Cannes é mais cinematográfico do que Hollywood, que é mais mercadológico, né? Então, tinha essa prerrogativa de combater o pornô, né? Que ele chamava pornô chanchado. De uma certa maneira era pornô, né? Oi? Os Trapalhões. Não, porque assim, eu me lembro, da minha década de 80 é infância. Acho que eu fui, quando na infância, eu fui 2 vezes no cinema para ver o Xuxa e Trapalhões, só isso, mais nada. Assim, o próprio cinema era popularizado no Brasil também, né? Assim, tirando o círculo da classe média alta, a classe mais, as classes mais baixas tinham pouco acesso ao cinema, principalmente os cinemas de rua, né? Uhum. Aqui por perto tinha o Cine São João. Aqui, tinha vários aqui. Tinha, mas assim que eu me lembro assim, de ir no cinema, assim, acho que e hoje em dia quando o cinema brasileiro se rende ao mercado, acho que faz com que o acesso ao cinema modifique, né? Hoje em dia a gente tem acesso a esses filmes de forma muito mais fácil do que naquela época. Estava lembrando, O que contribui bastante a gente poder entender um pouco o período. Que eu fui no cinema, foi no Cine Arlequim, não existe mais. Era ali no prédio do Ritz, ali, sabe, ali tinha um cineminha ali. Eles faziam era dupla, né? Ou seja, eles passavam um filme de japonês voador, de chinês voador, e depois vinha um filme de pornô, coisa dessa. E a gente era menor, eu era menor. Mas o porteiro não fazia muita questão, ele queria o dinheiro, né? Foi a primeira vez que eu entrei no cinema. Isso nos idos de 1910. Mas tem muita coisa boa hoje também, né, no cinema brasileiro. Tem bastante coisa boa. Filme que eu trabalhei algumas vezes, Sociologia, Garapa, você comentou assim, um filme com pouco custo, segundo as pesquisas, embora eu sou bem senso comum na linha dessa pesquisa, que é para a área, mas na filosofia da libertação, que é esse espaço aqui também que a gente tem unido com o Brasil, Garapa é um filme, não sei se você pesquisou também, que era um filme feito em preto e branco com um filme assim, parece que até ele é meio contemporâneo, meio, não sei se até que atual assim, mas ele, das condições mínimas básicas, eles produziram radicalmente a fome, né, do Nordeste e tal, que é um filme que eu trabalhei. Agora eu faço uma pergunta, embora nós estamos tendo um trabalho sério também com o Alessandro, né, com o Cine Clube e tal, mas jamais deixaria de perguntar para você, como professor de filosofia, sociologia, hoje, quais sim as indicações assim, você poderia até passar para uso até de sala de aula, recortes, uma questão que foi muito bacana, quando eu fiz na minha licenciatura ainda, alguns anos atrás, no Bagose, tinha lá um trabalho de cine debate bem interessante, um dos filmes assim, que marcou um pouco até para a sala de aula, questão da reflexão no sentido humano, no sentido de crescimento, formação humana, até de libertação mesmo, de conscientização, foi Crianças Invisíveis. Eram recortes
filmes assim, fenomenais, produções assim, pegavam uma parte do Brasil, eram recortes pequenos, né? Não sei se você conhece, da China, no Japão, fantástico. Então a gente fazia um trabalho assim. Então o cinema é uma das grandes ferramentas, e nem estou falando agora no sentido hollywoodiano, estou no sentido acadêmico, epistêmico, só que com linguajar também, que nem um filme desse tem que ter todo um trabalho, né? Todo um trabalho, mas tem que ter um cuidado, um trabalho assim. Mas a gente que não é da área, que não está estudando, esses espaços assim foi muito rico na sala de aula, né? Filmes como As Missões, como Gestão da América Latina. Então, o que você recomenda assim de repente para gente que é professor hoje, com recortes assim, filmes ou mesmo inteiros, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui aquele quanto vale vai por quilo, que trabalhou, né? Não sei, se puder colocar para nós assim. Então, eu também estou na sala de aula no estado, né? Eu estou sempre levando... É um desafio para a gente, né? Porque a aula é curta. E aí a gente tem que acertar com os outros professores. Mas no colégio que eu dou aula, os professores sempre me ajudam, né? Quando eu vou passar algum filme, eu também ajudo eles. Então, a questão dos filmes, o que eu acho que me ajuda mais, na verdade, não é a escolha do filme, mas uma bibliografia. Porque no Brasil a gente teve o cinema novo, mas a gente teve uma crítica cinematográfica, que o cinema novo não se reduziu aos filmes, mas também todo um conjunto de produção crítica, começando ali, um nome importante, Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes, mas tem um texto do Paulo Emílio Salles Gomes, que é fundamental, mas tem um curitibano, que é o Ismael Xavier, e ele trabalha com crítica cinematográfica. Essas leituras me ajudaram e têm me ajudado, e eles têm muitos livros, né? No caso do Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele tem um livro chamado Sertão Mar. Ele fala ali sobre 4 filmes. Eles mostram o Glauber Rocha de um lado e outro filme em paralelo, mostrando como o Glauber também se diferencia dos outros filmes e como os outros também podem ser bons, o naturalista. Então, acho que, às vezes, esses textos... E essa é uma outra questão. A gente quase não tem tempo para ir atrás da bibliografia, para ler os livros, mas às vezes a própria procurar um pouco entrar em contato com a crítica cinematográfica, pelo menos a mim, me ajudou bastante. Me ajudou bastante para passar os filmes e para trabalhar também nas pesquisas, né? Levar uma pesquisa em diante. Principalmente Ismael Xavier e Paulo Emílio Salles Gomes. Eu acho também que isso é uma questão da gente expressiva. Eu, por exemplo, assisto muito série, filme, e em determinado momento, em alguma série, por mais imbecil que ela seja, em determinado momento você pega um trecho. Parece que, por mais, às vezes você está assistindo um filme idiota, uma série imbecil, sem nenhuma pretensão, mas de repente o cara fala uma coisa, ou aparece uma cena, né, que chama a tua atenção. E você, é nesse momento que você diz, eu posso usar isso. Né? Eu acho que é mais uma garimpagem que a gente faz, mas é uma garimpagem visual mesmo. Você tem que estar assistindo direto, você tem que estar... esses dias eu estava andando com o Lucas na rua, ele estava até assustando ele, porque, na verdade, a maneira com que eu encaro a filosofia e faço e encaro a filosofia é na rua. Uhum. Porque as pessoas fazem coisas estranhas. Curitibano, principalmente. No seu modo geral, né? O grande erro dos que dizem que fazem filosofia, o grande erro deles sempre foi esse. Eles acharem que existe um ponto comum que junta todo mundo. Que existe um ponto de igualdade em todo mundo. Não, as pessoas são todas diferentes umas das outras.
E é justamente por isso que elas fazem coisas interessantes, né? E coisas estranhas. Então, o Rafael queria fazer uma... Só para comentar mais uma coisa, eu lembro quando eu era aluno do ensino médio, os professores passavam filme, ele passava, jogava um filme ali e falava, depois, entrega um fichamento. Daí se entregava o fichamento, às vezes eles nem corrigiam, nem entregavam nota nenhuma, só para fingir que pediu alguma coisa. Então, em algumas áreas, né, na história, tem todo um trabalho de alguns pesquisadores também na área de educação, do ensino, ajudando a pensar o filme, não só jogar o filme para os alunos e acabou, mas trabalhar também com questões, explicar também, a gente preparar uma aula em cima daquele filme, relacionar com o conteúdo, pegar alguns trechos e falar sobre, né? E isso aí, para complementar com o Ismael Xavier e Paulo Emílio. Não sei se você concorda também, já trabalhou com algum texto na área de educação que ajude a trabalhar com eles? Essa questão de buscar referências, assim, não tanto. Ficou mais no fio mesmo trabalhando, né? Perguntas e tal, recortes, de fato, uma aula só, né? Quando consegue fazer um trabalho com outra disciplina, rola melhor. Quando estava no CEP, lá na Escola Técnica, junto com, inclusive, com o Alessandro aqui, que trabalha com o Cine Clube, a gente fez um trabalho sério, sistematizado, de sociologia, lá dava aula, e ele filosofia. Foi até ótimo, foi sensacional. Só que aqui casou, né? E geralmente a gente não dá tempo nem de respirar. Não e dá. A gente não é pesquisador. E os caras estão querendo cortar o salário também agora, né? O Beto Richa anunciou uma coisa. E entrou nova lei trabalhista em vigor, né? Agora trabalho por demanda. Ele está querendo pagar R$900 por 20 horas, tanto para o BSS como para os concursados que peguem aula extra e ordinária. 900. Não consegue nem chegar na escola. Você vai pensar em pesquisa, né? O que você vai pensar? Thiago, você comentou um pouco a nível teórico, né? História, e algumas coisas também internas ao filme, né? A nossa narrativa, recursos da linearidade e de questões históricas, de conflitos locais, no Nordeste, no sertão, enfim. Mas pegando um apanhado assim, de várias coisas que a gente ouviu aqui agora, né? Falando da Darcy Ribeiro, que é um brasileiro, como você mesmo comentou, uma missão que ele se colocava, os ensaios que ele produzia, enfim, eu botei um monte de coisa aqui. Aí o que eu queria te perguntar é da relação possível, ou não, para pensar, sobre como o Glauber, em específico, ou o cinema novo, pode ser visto como interpretação no Brasil, no sentido de talvez uma continuidade ou não sei, com relação ao que se chama pensamento social, que tem disso assim, no cinema novo, no Glauber, pensando essa tradição, se você pensar no Freire, a representação do Nordeste, da escravidão açucarada, em 30, mas os termos, a linguagem, etc., é tudo muito diferente já nos anos 60. Você comentou alguma coisa do nacional desenvolvimentismo, a própria ideia de revolução, sei lá, e outras obras que tratam do Nordeste, Magalhães Rosa, Euclides da Cunha. Não, Euclides já, mas assim, nesse Graciliano Ramos. 60 ou Graciliano Ramos, enfim, o que dá para pensar em termos de história, historicidade, nesses filmes assim, de pensamento social brasileiro. Tá. Essa é uma questão. Essa é uma questão ampla e é uma questão que eu admito que a qual eu estou levando como um objetivo geral da tese, né? Você pegou na veia. Mas quer dizer, colocando assim, eu ainda estou trabalhando essas questões, mas você está falando de tipo contextualizar o Glauber dentro de uma história das ideias ou uma história intelectual do Brasil. Se isso é possível, se tem relação, se falou nos ensaios do Proust também.
Tem uma tese de doutorado que fala sobre o Glauber como ensaísta do Brasil. É uma tese recente também. Ele pega, mas o foco dele é basicamente os textos que o Glauber fez, sem os filmes. A minha ideia mesmo na tese é essa, pensar o Glauber Rocha como um representante de um movimento coletivo. Eu estou, assim, monograficamente recortando no Glauber até para ficar mais fácil do ponto de vista metodológico. Quer dizer, não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Mas pensando o cinema novo através do Glauber e o cinema novo como um elemento fundamental para o entendimento da história intelectual, da história das ideias no Brasil. O cinema novo, o Glauber Rocha representou até certo ponto, uma ruptura na maneira de se pensar a história, de se pensar o Brasil dentro da história. Porque ali quando você fala na estética que nasce da fome, parece altamente inovador em relação a essa tradição social. Está articulado também, talvez um ponto chave aí, está articulado também com os outros cinemas novos, da Argentina, México, e todos eles tiveram um manifesto. No caso do Brasil foi o manifesto do cinema novo. No caso do Brasil foi a estética da fome que mais pegou. E o que está em jogo ali é a Revolução Cubana, a Guerra Fria, e o cinema novo, o Glauber. Isso foi uma questão que eu até preparei para falar na apresentação, não comentei. Quer dizer, quando os caras colocam o Glauber, cinema novo, ao lado do Comitê, ao lado dos comunistas, do Partido Comunista, do ICEB, do CEPAL, eles esquecem que a principal prerrogativa deles era terceiro-mundista. Era não alinhado, era unir os países não alinhados dentro de uma perspectiva que interessasse a eles e abandonar certos valores. Quer dizer, para o Glauber, o cinema e a história estavam indo comprando muito facilmente a historiografia colonizadora, que era se referindo a Michel de Certeau, né? Então o Glauber queria também romper com esse tipo de história, a história dos colonizadores, eurocêntrica. Não sei se... Mas esse é um ponto-chave, né? É um ponto a se trabalhar, né? O Marcelo Ridente, que é um sociólogo do Rio de Janeiro, ele também percebe nessa interpretação de que o cinema novo estava junto com o PCdoB, que não está correta, mas ele joga no lugar uma estrutura de sentimento romântico-revolucionário, que ele pega do Michel Louis. Eu não discordo e vinha adotando essa perspectiva, mas me parece também que essa perspectiva romântico-revolucionária, pelo menos está aparecendo isso para mim, você que já conhecia, né, essa minha leitura, que me ajudou, inclusive, nesse ponto, me parece que ele resume muita coisa. Resume muita coisa, coloca uma tarja e transforma o cinema novo numa caixa preta. Isso aqui, é romântico-revolucionário. E na verdade, toda essa ideia de que ele tinha assim essa leitura do modernismo e tal, né? Tinha um pouco resgatar alguns valores do passado, mas também tinha uma ideia totalmente revolucionária, né? Tem várias questões. Se você colocar assim esse rótulo romântico-revolucionário, não sai tese daí, né? Não tem muito o que escrever, eu acredito. Eu acredito que o Glauber, que a minha tese tem esse objetivo, de trabalhar o Glauber dentro de uma história das ideias no Brasil. Ele pensa o tempo brasileiro. Ele pensa especificidade, partindo dele mesmo, sem... Exatamente. De uma perspectiva teleológica.
Da Revolução. É. Luiz, você tem alguma coisa? Eu só queria fazer um comentário, né? Talvez trazendo de novo ali o que você falou, sobre essa questão que você também falou, né? Que como era julgado que é um filme difícil de se assistir, ou coisa equivalente. Acho que você comentou, né? Que é um filme difícil de assistir 2 vezes e tal. Eu só assisti. Tem um comentário que a minha filha, tem uma filha de 17 anos, e a gente sempre vai ao cinema junto, e ela sempre comenta, né, que a máquina da programatização não para nunca, né? Quer dizer, você está vendo um filme, por mais, como a França falou, você está assistindo uma série, por mais bobagem que seja, em um dado momento isso aí dava para usar, né? E essa questão do filme ser difícil de se assistir, e obviamente, né, tem alguns filmes, sei lá, que são inacessíveis, não são difíceis. Não é o caso desse filme, que me parece, talvez, por um acúmulo cultural nosso aqui, a gente está lendo coisas próximas a isso, não sei. Mas me parece meio que um paralelo com uma leitura filosófica. A primeira vez que você pega um livro de filosofia, por mais elementar que ele seja, parece, né, o próprio Satanás. Né? Kant, né? Não, falando algo mais. Você pega o Descartes, que não me parece um livro, um texto exatamente. Na primeira vista é um negócio mais gostoso. Mais fluido, assim, né? E daí foi uma coisa que a minha filha comentou pra mim, que me pareceu bem interessante ressaltar aqui. É que eu comecei ao cinema com ela quando ela tinha ali pelos seus 12 anos. E pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses a gente vai. E eu vi assim como a maneira como ela enxerga o cinema mudou de lá pra cá. E claro, né, quando ela era menor, a gente já viu desenho e tudo mais, né? Agora a gente vai cada vez vendo filmes mais complexos, ao ponto que chega a determinados filmes que ela fala pra mim, esse filme eu não quero ver, isso aí parece... Começa a ficar óbvio, né? Começa a ficar óbvio. E não que seja... Né, não querendo ressaltar, sei lá, uma arrogância, uma coisa, isso aí é pra gente burra. Não é pra gente burra, é porque, sabe, quando você vai assistir, sei lá, Transformers, né? Por exemplo, que é uma obra-prima da falta de... A obra-prima do ralo de tempo, né? Só perdeu o seu tempo. Desculpe se alguém aqui é fã. Por isso eu espero vir na TV a cabo para poder assistir lá. Mas o nosso comentário da minha filha é esse. Tipo assim, a hora que estiver na TV, nem na TV a cabo, a hora que passar na sessão da tarde, a gente assiste. E o texto também, né? Então, meio que fazendo esse paralelo. Talvez não seja difícil, é uma questão de costume, como você falou. Só que ele é um costume que a gente tem que forçar, né? Pegar um filme desse, à primeira vista, se você já está acostumado a assistir Velozes e Furiosos, Transformers e outras obscenidades do gênero, você pega um filme desse, ele parece um chinês voador. Você fala, caramba, o que aconteceu? Sabe, quando você pega, sei lá, por exemplo, você vai assistir um filme japonês, por exemplo, que é uma outra estética, um filme antigo, né? Você fica sem entender o que está acontecendo. Nos primeiros momentos, às vezes você fica perdido. Você tem que colocar legendas. Talvez será que não, você fica sem entender. Eu tive a oportunidade de assistir Os 10 Mandamentos com a minha filha, que é um filme, assim, do meu ponto de vista, bem interessante. Qual versão? Lá com o Charles Conrad. Daí a novela E aí, engraçado, né? Tem os 10 Mandamentos. Vamos fazer um livro, né? Eu falei, mas já tinha o livro. Já tinha. Então, até ressaltar isso, né? É uma questão de costume mesmo. Só que é um costume que não basta sentar na frente e assistir apenas. Você tem que ter essa busca, né? Ler críticos, ler até... Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande. Tem críticos fazendo vídeo na internet. Uma coisa que me parece muito... Sabe, até um tempo atrás, como você falou, você tinha que abraçar um texto, e às vezes um texto também difícil. E hoje você tem muito mais facilidade. Então, acho que só para também acentuar o que a França falou, às vezes até numa série boba, você pode achar uma coisa interessante, mas se você abandonar a série boba e cair num cinema como esse, é inevitável que você ache uma coisa, ou não uma, mas uma série de coisas.
fazer um semestre aqui falando só sobre pontos desse filme, coisas que são levantadas. É engraçado assim, pensando no cinema, pensando no acesso que nós temos hoje, né? Ao cinema, ao serviço de streaming, de séries e por aí vai. Assim, Baixar ilegal, que também é importante. importante. Por aí vai. Assim, as séries ou os filmes que têm feito um pouco mais de sucesso, assim, um pouquinho mais, tirando os blockbusters, o universo da Marvel, o universo da DC, e por aí vai, elas têm fez mais sucesso são as séries mais densas, né? Assim, que retratam um pouco o passado. Elas dão uma namorada com essa densidade. Assim, você pega ali, tem uma série ali que virou febre agora, é aquela The Stranger Things, né? Sim. Assim, é uma série extremamente densa, assim, tem muita coisa que você pode usar ali. Tem muita coisa que você pode usar, inclusive meus filhos, né? Meu filho de 5 anos, assim, assistindo a série, ele percebeu, pai, percebi que, foi que ele falou pra mim ontem, ele estava assistindo lá, daí ele falou, pai, o sonho vem na cabeça, então, assim, 5 anos, assim, essa acessibilidade a essas séries desse tipo e outras mais, e filmes, faz com que inicie-se um processo. Você falou da tua filha, né? Com 12 anos, a minha filha... Não que a série serve como formação. Minha filha gostava de alguns tipos de filmes, está com 10 anos. Uns 2 anos atrás, hoje em dia, aquilo ali já não satisfaz. Ela quer outras coisas, quer filmes um pouco, assim, um pouco mais densos para a idade dela, assim. Então, assim, eu acho que a nossa geração, que é uma geração que teve pouco acesso a isso, por exemplo, assim, você é mais novo que eu. Mas de repente, esse negócio de facilidade de acesso à informação é um problema, pode ser um problema. Excesso de informação e falta de espaço para o conhecimento. Daí, quer dizer, isso me faz uma outra fase da alienação, me faz pensar no Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo, que participou lá dos eventos do maio de 68, e a principal reivindicação do grupo dele era de que a propaganda, as imagens estavam saturando a vida e tomando conta do dia a dia das pessoas, né? E essa é uma acusação séria que se faz ao cinema, e também é um problema para o Glauber. Pensar o cinema, esse excesso de imagens, como uma coisa que também está roubando nossos sonhos, né? A gente abandona nosso pensamento, a nossa possibilidade de raciocinar e abre mão disso e entrega para outra pessoa fazer isso para a gente, né? Acredito que essa é uma característica também que o Glauber tenha tentado trabalhar quando ele fez uma estética mais de confronto, uma maneira, ele procurou pensar uma maneira de dialogar com um público diferente do naturalismo. Quer dizer, em vez de roubar o seu olhar e transformar o meu olhar no seu olhar, né? Que o cinema faz isso. Você, naquele momento, você não tem autonomia nenhuma, né? Enquanto você está vendo o filme. E o Glauber tenta confrontar o espectador quando ele coloca aquela cena. Ué, ele é corisca, que é um seu aqui, como que essas imagens têm essa intenção também de... E ele está pegando isso do Godard um pouco, no diálogo com o Godard. O Godard que estava ali presente nos eventos de maio de 68. Começou o cinema por causa do maio de 68, dentro desse contexto do maio de 68, né? Da sociedade do espetáculo, que na verdade inaugurou um novo tipo de panótipo do Foucault. No panótipo, o cara tinha a ilusão do conhecimento. Não, ele estava sendo... Ele via a torre de vigia, mas ele não via se o cara estava vigiando ele, né? Então ele nunca poderia saber se ele estava sendo vigiado. Agora tem uma inversão. Ele tem a ilusão do olhar, né? O excesso de informação é que acaba... Ele tem a impressão de que ele está conhecendo tudo. Por isso que eu falei, né? Uma outra face da alienação. Foi o que você falou, exato. Só complementando o que você falou.
acesso à informação, o acesso ao cinema, à informação, ele é extremamente importante, mas ele também traz um outro problema, que você é tão bombardeado que às vezes você acaba se perdendo nesse mar. E você não consegue, com esse acúmulo de informação, né, fazer um paralelo meio infantil assim, mas esse acúmulo de informação, por exemplo, sei lá, se você estivesse morrendo de sede e alguém jogasse você, quebrasse a comporta de uma represa em cima de você, você não mataria sua fome, ia matar você. Então, a sua sede, né? É mais ou menos como você ter eu brinco, eu fico questão de Lego. Você tem milhares de peças de Lego, só que você não consegue saber o que eu vou montar agora. Você não consegue fazer a junção das coisas. Você ganha um monte de peças. Em boa parte também. Agora, eu ficar jogando pra cima. Em boa parte também, o papel do filósofo, do professor, né, de modo geral, seria meio que essa condução, né? Desse mar de informação, porque antes você tinha um cenário oposto, você não tinha nenhuma informação, ou pouquíssima. Agora, diante desse mar de informação, conseguir resgatar coisas que mas como possam fazer, vir a fazer aí isso. daí vem um problema. Como fazer isso a gente que trabalha em escola, estuda, que trabalha em escola, como fazer isso em tempos de escola sem partido? A escola sem partido é um problema. Como pensar o cinema em tempos de escola sem partido? Bom, aí é mais por isso que algumas pessoas optam por ficar falando que o nazismo é de esquerda. Exatamente. Então, você vê Que é mais fácil, né? Sim. Que é mais fácil, não tem dúvida. É mais fácil. Chegou os meses, quase na hora de encerrar, né? Só queria fazer uma pergunta. Você tem falado do Brecht antes do França tinha Não, o De França tinha uma pergunta no final. Não, eu só queria fazer. Ai meu Deus, já tá até medo, que vai ter enrolar né? Quando eu falei do texto da Xiaomi que ele começou a enrolar, você viu que veio, né? Você falou na parte da cena, eu lembrava um pouco do teatro do Brecht, e você falou um pouco dessa questão do Glauber com a estética de romper com esse olhar passivo do cinema. Você acha que tem uma influência muito grande também dessa... Quando eu estava com o colega, eu comentei um pouco do Walter Benjamin com o pessoal, de tentar ter no cinema uma forma revolucionária uma forma de passar a informação do proletariado, mas uma forma acessível de cultura que fosse também revolucionária e que não fosse meramente passiva. Você vê uma influência também, e ele olhava para o Brecht no teatro para falar dessa questão. Você acha que tem uma influência muito grande do teatro, do Brecht, ao longo da estética do cinema novo? Eu acredito que principalmente no Glauber, com certeza. O Glauber, ele começou no teatro, né? Ele começou quando criança, com 9 anos, né? Estou dizendo do teatro. Ele foi até os 17. Ele, inclusive, participou de um grupo integralista na época e ele queria, nesse grupo, dirigir uma peça do Brecht. Ele estava procurando... ele tinha 17 anos, né? Mas ele estava procurando, o objetivo principal dele era espaços para trabalhar, né? Ele achou um lugar onde as pessoas, onde ele ia ter o incentivo, e também não era bem claro o que era para aquelas pessoas, o que era esse grupo integralista, né? Mas ele começou no teatro, né? E os atores também, né? Os atores da Em Trânsito tem o... Me fugiu o nome, França. Ele olha pra mim. Tem que ser o mais velho. Paulo Outram. E o Deus Diabo com o Otto Basso, né? Ele contou com atores de teatro fenomenais, né? Então, não foi nesse sentido que você perguntou, eu entendo. Eu achei que você tinha perguntado no sentido se a proposta do Glauber para o cinema era uma proposta parecida com a do Brecht para o teatro. Isso é. Tem vários elementos que ele incorpora também disso, para quebrar essa estética. Que usar os atores do teatro também quebra essa estética naturalista. Sim. A forma de atuação do cinema ela é completamente diferente do teatro. Sim. Mas ele teatraliza a própria cena. Uma estratégia de teatralização do cinema. A própria
Você vê que nessa ele pegou e botou... Parece que você está numa peça de teatro, é um grande palco. A fotografia é um palco, né? A caatinga ali é um palco privilegiado, né? E os atores ficam dispostos, igualzinho na demarcação de teatro. E a câmera vai circulando entre os atores, com a câmera na mão. É como se você estivesse em cima do palco assistindo a peça. É. O espectador faz parte, o olhar do espectador está estando dentro do palco. Isso também tem um sentido de mostrar para quem está assistindo essa relação diferente entre o público e o filme. Mostrar, ó, isso aqui é um filme. É isso. Quer dizer, o Ismael Xavier tem uma fala sobre a oposição entre a opacidade e a transparência. Então, ele vê duas linhas se desenvolvendo ao longo da história do cinema. Uma opaca e procura não deixar o espectador ver que ele está vendo um filme. Ele quer que o espectador esqueça que aquilo é um filme. E outra é transparente. Ele fala, ó, isso aqui é um filme, você está assistindo um filme e a gente está problematizando as questões aí. Essa característica do teatro e da posição da câmera tem esse objetivo. Mostrar para o espectador, ó, você está vendo um filme. Isso não é o real. Como aí a influência do modernismo, né? Isso aqui não é um cachimbo. Bom, só para terminar como eu falei do final do filme, do início, né, que eu acho que sintetiza bem a ideia, tem uma outra frase do filme que o protagonista está falando no filme, o Manuel, não, o nome do cara. No começo do filme, ele fala uma frase que acho que é a frase que vai justamente conduzir até esse final lá com o Corisco, que ele matou os dois caras, né, e ele vai fugir com a mulher dele. Ele diz, vamos embora, mulher, que nós só para carregar nós só temos o nosso destino. Achei lindo isso, né? Porque na verdade é aquela coisa, o que a gente tem, né? Vamos embora, porque para carregar a gente só tem o nosso destino. Ou seja, não tinha nada, né? Aquela coisa era justamente, a encrenca toda era para reivindicação, justamente porque ele não tinha uma terra. Não tinha terra, a terra não era dele. Né? O gado não era. O gado tinha a partilha, o gado dele tinha gado dele, gado do patrão dele. Ele foi enganado, tentaram enganar ele lá, ele cometeu crime e fugiu. Né? Mas o tempo inteiro parece que o filme é esse apelo justamente por um lugar. Porque quem assistiu o filme viu que eles passam o filme inteiro andando, de um ponto ao outro. E eu acho que nisso ia aquela coisa do Darcy Ribeiro de busca da identidade brasileira. Né? Eu não sei se isso casa né, com essa ideia do Glauber, do pessoal do cinema, mas é justamente porque até agora do que você falou e do que eu percebi, parece que é sempre a mesma coisa, sempre uma procura de romper com essa identidade postiça e falsa e importada e encontrar realmente um sentido, né, para aquilo que nós somos, né? E no filme eu estava sempre vendo isso, né? Passa por uma coisa, passa por outra, mas sempre saindo, né, de um lugar para o outro, procurando um lugar onde ele possa dizer, aqui é meu lugar. Né? O casal passa o filme inteiro fazendo isso, né? E por isso transita em vários cenários. Né? Você acha que realmente o Glauber também tinha essa ideia de mostrar para o povo brasileiro quem ele era e e que ele se aceitasse dessa forma, né? Para encontrar justamente a sua identidade? É uma questão bem ampla, bem complexa, né? Mas
acredito que esse estava no... Não que fosse a identidade, mas esse que ele está colocando também é um pouco esse sentimento de deslocamento, e é a consciência da crise que eu tinha colocado, né, no começo. Essa consciência da crise, mas, quer dizer, ele está pendulando, como você disse, né? O deslocamento é o desespero, é a origem do desespero, a injustiça, e depois o fatal deslocamento sem ter para onde você correr, e que inevitavelmente vai levar a que essa pessoa se encontre, né? No caso brasileiro, né? Que se encontre. Mas você viu que no final do filme o pessoal sai correndo. Sai correndo. Para lugar nenhum. Não, na verdade, tem uma metáfora com aquela coisa do Antônio Conselheiro, no sertão vai virar mar. Eles estão correndo no sertão, indo para lá. E depois tem um contracampo, que é o mar. Quer dizer, então eles estão correndo em direção ao mar. Aí vem o Terra em Transe. O Terra em Transe começa com o mar. A primeira imagem é o mesmo mar do final do Deus do Diabo. E aí ele traz toda uma alegoria da agonia, né? Quer dizer, o filme inteiro é a memória do repórter Paulo Martins, enquanto ele morre. É um filme que se passa na cabeça dele, que ele vai lembrando nos seus últimos minutos de vida. Eu acho que essas coisas que você colocou vai na mesma direção daquela fala do Darcy Ribeiro, né? O pêndulo entre o desespero e a... É do Darcy Ribeiro essa frase, né? Ele fala no inteiro lá. Mas ele escolheu muito bem, né? Essas palavras ele escolheu muito bem. O Darcy escolheu bem as palavras. Principalmente na hora dos enterros. Tem um filho do enterro do Sérgio Buarque que também fala: não, vamos tomar um filetinho. É isso que ele ia gostar. Você não vai fazer aquela pergunta? Eu não vou mandar. Você já pode mandar. Você armou, Vou mandar por então? escrito essa pergunta. Mandar por escrito. Não. Eu ia fazer uma pergunta sobre Hegel para você. Será que piada já virou minha tradição? Não já virou minha tradição. É o meme do grupo. Uma hora de viagem, então, para fazer uma pergunta sobre Hegel. Vai pra casa, filho. Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer, muito agradecer. Eu que agradeço. De você ter vindo aqui, né? E até a menina que veio aqui, tinha que ter mais meninos aqui, né? Não vieram. Obrigado por aguentar eu o tempo todo. Deve ter sido muito chato. Agradecer a vocês, eu entendo. Desculpa. Montaram toda uma parafernália aqui para que a coisa funcionasse. Então, muito obrigado a todos e podemos. Até o próximo.